Boa noite. Dando uma passadinha aqui rápida para explicar para vocês que hoje não deu para entrar, para fazer a live, porque assim, aqui no Rio de Janeiro tá muito calor e no Brasil hoje você não pode se dar o luxo de estar ligando ar-condicionado toda hora, né? Senão você vai trabalhar para pagar a conta de luz. E aí o ventilador tá ligado e o ventilador atrapalha, né? O pêndulo. Então eu hoje não entrei, estou passando só para dar satisfação, né? E bater um papo sobre numerologia cabalista. Quem quiser tirar dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta sobre a questão da assinatura, né? Eu só não posso passar por aqui o preço, né? Mas estou trabalhando em preço promocional e quem faz o mapa leva um mapa de numerologia empresarial de graça. E o preço é um preço bastante convidativo, né? A pessoa não faz se ela não quiser fazer, porque eu dou toda a condição para a pessoa pagar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Silvana Barbosa, eu sou consultora em numerologia cabalista há 38 anos, quase 40 anos, posso dizer, né? Sou professora Rosa Cruz, alquimista, né? E gosto muito de trabalhar com a radiestesia, né? Tenho dom para radiestesia, aliás, eu uso a radiestesia para me auxiliar na leitura do mapa, né? Quando eu estou fazendo mapa familiar, quando eu estou vendo problemas kármicos, né? No mapa de casal, né? E aí eu gosto muito de usar a radiestesia porque me auxilia a descobrir coisas ali no mapa, né? E eu utilizo a radiestesia aqui para um trabalho para medir a energia de vocês, para trazer também uma mensagem do baralho cigano, dos orixás, né? Dos vários oráculos que eu tenho. E o pessoal gosta, recebe bem, né? Pena que a plataforma não entrega para muita gente. Mas hoje eu não tive condições, né? Porque como está muito calor aqui no Rio de Janeiro, não dá para você ficar ligando o ar-condicionado toda hora, né? Porque você vai viver trabalhando para pagar a conta de luz. E aí eu tô com o ventilador ligado e o ventilador acaba atrapalhando o correr do pêndulo, né? Então eu passei aqui para falar a respeito de mapa de numerologia. Quem tem interesse em fazer, é só me procurar pelo WhatsApp, e lá na minha aba, WhatsApp, né, clicar e falar comigo. É um trabalho de autoconhecimento, de autocura e de abertura de caminhos. A numerologia cabalista, ela é um instrumento milenar que foi descoberto pela cultura judaica. E esse instrumento auxilia a cultura judaica a ser a cultura mais próspera do planeta, porque tudo que eles fazem baseado em combinação de números. Eles não são bobos nem nada, né? Por isso que são aí a cultura que domina o mercado financeiro. Que tudo que eles fazem é baseado na combinação de números. Casamento, empresa, tudo é com nome de empresa, nome de filho, tudo é baseado na numerologia, porque a numerologia é citada na Bíblia desde o início até o final, né? Desde o primeiro testamento até o final, até o último texto, o segundo testamento, né? E esse trabalho, ele é um trabalho minucioso, claro. Evidentemente um trabalho minucioso feito por quem saiba fazer, né? E não por copiadores de mapas como a gente vê aí na internet. E é um trabalho minucioso, é um trabalho que fala sobre você e que desvenda os seus mistérios, né? Aquilo que você foi no passado, aquilo que você passou na sua primeira e segunda infância, que te traz crenças limitantes e que com isso faz com que você não consiga seguir adiante, né? Porque as crenças limitantes, elas precisam ser conhecidas para que a gente possa trabalhar, não é? Alguma coisa a gente consegue identificar, mas nós precisamos entender que nós temos de 4 a 5% de consciência. Então, impossível que a gente descubra quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, e é por isso que a gente, quando nasce, a gente toma banho no rio do esquecimento, né? Nós somos obrigados, segundo a Platão, a tomar banho no rio do esquecimento, para que a gente não venha para cá brigar com as pessoas, e sim se resolver com elas. Por isso que nós temos essa limitação. E para completar, para auxiliar essa bagaça, né, nós vivemos num mundo onde a minoria comanda, né, ou a maioria. E essa minoria nos impõe a uma matrix. E essa matrix faz com que a gente, através de remédios, através de vacinas, através de uma série de coisas,
essa minoria faz com que a gente não consiga sair do cérebro reptiliano, através do medo. Então eles vão colocando vários mecanismos, né, várias coisas através da água, da comida, né? Então você vai vendo que nós somos envenenados desde que a gente nasce. Nós somos envenenados por essa matrix que nós vivemos, e ela tem a intenção de, além de fazer com que a gente viva menos, tem a intenção também de aprisionar você no cérebro reptiliano. Então você não consegue pensar direito, você só consegue reagir. É aquele cérebro que nós tínhamos na época que nós morávamos na caverna, não é? Que a gente vivia em caverna. E é o mesmo cérebro que nós temos. O ser humano já conquistou três partes de cérebro, mas ele continua aprisionado no cérebro reptiliano, porque é isso que essa matrix que nós vivemos faz. E que tipo de papel a numerologia cabalista ela pode fazer para auxiliar a sua vida? Em primeiro lugar, mostrando você quem você é. Então a Cabala, ela fala que existem 10 véus que nos encobrem da luz, não é? E esses 10 véus, eles são, na verdade, eles representam os 5 sentidos. Então, através dos 5 sentidos que são falhos, a gente não consegue enxergar a luz, não é? E a gente precisa tirar essas cascas, né? Que a Cabala fala muito bem dessas cascas, que é a abertura de consciência, para que a gente possa elevar a nossa consciência e obter do universo aquilo que a gente necessita. Então, eu meço a energia das pessoas todo dia através da live. Nossa, esse filtro me deixou com umas olheiras gigantescas, que horror. Então eu meço a energia das pessoas todo dia pela live, não é? E todo mundo me pergunta, né? Como é que eu faço para minha energia subir? Nós somos, o universo ele é meritocrata, tá? O universo ele é meritocrata. Ele só vai dar para você aquilo que você merece. Então, a partir do momento que você começa a se esforçar para se tornar uma pessoa melhor, né, através das suas atitudes e não fazendo ao outro aquilo que você não quer para você, né, você começa a ser premiada. É como se eu fui escoteira durante muitos anos, né? É como se você recebesse aí uma condecoração para colocar na sua capa de fogo de conselho. Quem foi escoteiro sabe o que eu estou falando. Então você recebe aquela medalha do universo, e aquela medalha ela tem o intuito de quê? De elevar a sua energia e consequentemente te dar benefícios, né, do universo, proteger você, né? Então o que nós estamos fazendo aqui? Em primeiro lugar, nós recebemos uma incumbência quando nós reencarnamos, né? Nós recebemos uma incumbência. Essa incumbência se chama missão. Então eu tenho uma missão para cumprir, vocês têm uma missão para cumprir também. Essa missão, ela precisa ser conhecida, e a numerologia pontua isso muito bem. Não só a missão, mas o propósito de cada um, o destino de cada um, a missão, né? Então, nós precisamos conhecer isso aí, né? Para que a gente possa o quê? Traçar uma estratégia dentro daquilo que nós trabalhamos, para que a gente possa se colocar na nossa missão. E essa missão, ela tem a ver com melhorar o mundo que nós vivemos, através das várias aptidões que Deus nos deu, né? Então ele te dá várias opções e você escolhe aquela opção, né? Qual é a vantagem de você saber as suas profissões principais? Qual é a vantagem de você saber o seu talento oculto? É na hora que você precisa traçar um plano B, você não perder tempo. Você já vai lá naquilo que você tem dom, porque aquilo já vai ser facilitado para você. É por isso que os judeus começam a ganhar dinheiro muito cedo, porque eles não são bobos nem nada, né? Os pais já os colocam no caminho deles desde muito cedo por conta da numerologia e por conta também da astrologia, né? A numerologia, ela é mais certeira, né? Eu trabalho com astrologia também, mas eu gosto mais da numerologia porque ela é mais certeira. Então, e ela fala muito mais sobre você, né? A astrologia fala do céu quando você nasceu, e a numerologia, ela aponta, né, as suas sombras, o que é necessário para a gente poder crescer, né? Freud dizia isso, né? Que se a gente não confrontar as nossas sombras, nunca a gente vai conseguir sair do lugar, nunca a gente vai conseguir crescer, amadurecer, porque a gente precisa saber quais são as nossas sombras para que a gente possa trabalhar. E isso, a numerologia cabalista feita por quem sabe fazer,
é uma coisa que corriqueira, né, para a gente. Além disso, a gente tem um acerto de assinatura, quer dizer, além das nossas sombras, né, de dívidas kármicas que as pessoas possam trazer, né, algumas pessoas trazem essas dívidas kármicas no dia de nascimento. Então, como eu explico, né, quem nasceu no dia 13, quem nasceu no dia 14, quem nasceu no dia 16 e no dia 17, trazem dívidas kármicas nos dias de nascimento. Ivanilson, eu hoje não estou medindo a energia, eu estava explicando aqui mais cedo que tá muito calor aqui no Rio de Janeiro e eu estou com o ventilador aqui ligado no máximo, porque a gente não pode estar desfrutando do ar-condicionado por causa do preço da luz, né? E aí o que acontece? Eu não tenho como trabalhar com pêndulo hoje, porque o próprio ventilador desanda o pêndulo, né? Então eu não tenho, por isso que eu hoje liguei, estou entrando agora só para falar com o pessoal, que eu não entrei mais cedo por causa disso. Mas então, vamos lá. Então, então essas pessoas que nasceram nesses dias, elas trazem dívidas kármicas, que são números professores. Ah, meu Deus, eu trago uma dívida kármica no dia do meu nascimento. Isso não é nada demais. Tem pessoas aí que vivem muito bem com as suas dívidas kármicas. Elas só precisam entender o que elas têm que fazer para desbloquear. Uma delas é o Roberto Carlos. O Roberto Carlos nasceu no dia 19 de abril. Então ele traz aí uma dívida kármica braba, não é? E percebam quantas pessoas ele prejudicou, não é? Olha quanta gente ele prejudicou, uma geração inteira. Foi a mesma geração que ele encantou com a sua música. Então, Divaldo Franco, nosso médium querido, né, ele diz uma frase que é muito interessante, que ele diz: o mal que se fez se paga com o bem que se faz. Não é? E Roberto Carlos encantou uma geração, a mesma geração que ele prejudicou. E ele vive muito bem, enriqueceu inclusive, trazendo a dívida kármica. Então, ele, é claro, é uma das pessoas que todo ano está lá na numerologia fazendo a sua programação do ano seguinte, que ele não é bobo nem nada, né? As pessoas afortunadas, as pessoas espiritualizadas, todo mundo, os artistas, todo mundo corre para a numerologia, porque você precisa ter a sua programação do ano vigente, para que você cumpra ipsis literis o que está determinado para você. Porque quando você cumpre o que está determinado para você, você está fazendo com que o universo trabalhe a seu favor. Ou seja, você está ajudando o universo a lhe ajudar. É como se você... É aquela coisa que o Hélio Couto fala, né? O colapso da onda. É você ir de encontro à onda que o universo está disponibilizando para você. Mas aí, por que as pessoas não conseguem conquistar o que elas querem? Porque elas pensam em dinheiro o ano inteiro. Quando falam em programação do ano seguinte, a programação da cabeça de cada um é dinheiro de janeiro ao final. E não é assim que as coisas acontecem, não é? Porque você imagina se o universo não desse a gente a pausa. Existe uma pausa. E essa pausa, ela é exatamente para que você não se estresse. E através da pausa, a gente pode trabalhar outras energias que o dinheiro, consequentemente, vai vir para a nossa mão também. Não com a mesma intensidade que teria nesses 2 meses que nós temos que... Sim, Lourdes, todos os dias eu faço live, sim, por volta de 7, 7h30. Tá certo? Hoje eu não fiz exatamente por conta do ventilador aqui, né? Para não atrapalhar, porque o pêndulo tá muito calor aqui no Rio de Janeiro e eu não quis ligar o ar-condicionado para não ter que ficar trabalhando para pagar a conta de luz, né? Aqui, minha filha, eu trabalho com espiritualidade há 40 anos. Espiritualidade não enriquece ninguém, tá? Tem gente que acha, né, que a gente tem que trabalhar de graça porque a gente tem um dom. E dom nenhum vem de graça na nossa mão, né? Para quem faz um mapa de numerologia e que dá de cara com seus dons, seus talentos, suas profissões, vocês percebem que aquilo lá está disponível para você, na sua configuração. Mas aquilo para manifestar você tem que estudar. Você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer um curso de terapia, você tem que gastar dinheiro com livros, com tudo. E não é isso. Não é só estudar uma apostila de 15 mil-réis. Aqui, se eu virar a câmera para vocês vão ver que eu sou cercada de livros. É livro na sala, é livro no quarto, é livro no outro quarto, é livro na copa. Em tudo que é lugar tem livro, que já não tem mais, é livro na caixa. Entende? Porque eu vivo estudando o tempo inteiro para melhorar o meu trabalho, consequentemente melhorar a minha vida e melhorar a vida do outro através dessa situação, né? Porque melhorando a minha vida, eu posso dizer para você, olha, faz que dá certo.
não é? Então a numerologia, ela tem esse papel de acertar a sua vida. Afinal de contas, ela é um guia, né? Então, esse instrumento, ele é falado na Bíblia desde o início dos tempos, desde o Primeiro Testamento. E aí, o que acontece, né? Quando você vê lá a história de Sara e de Abraão, quem conhece a Bíblia, né? Eu sou cabalista e sou salmista, eu conheço muito bem a Bíblia, até porque sou formada também em teologia. Então, quando você vê a história de Abraão e Sara, você vê que Deus mudou o nome dos dois, né? Mudou uma letrinha nos dois para que Sara pudesse ser mãe. Porque queria ser mãe de um filho de Abraão e não conseguia. Então, Deus tirou o nome de Saraí para Sara e de Abraão para Abraão, não é? Então, quando ele fez essa modificação, Sara pôde engravidar. E aí a gente vê no Primeiro Testamento várias outras histórias. Aí, jogando para o Segundo Testamento, a gente vê logo de cara os apóstolos de Jesus. Por que Jesus mudou o nome de alguns apóstolos? Porque ele queria que os apóstolos representassem cada número. 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 11 e o 22. E por que ele mudou o nome de alguns, não é? Por exemplo, de Simão para Pedro. Porque Jesus sabia que o tempo dele estava se esgotando na terra. E ele precisava de uma pessoa para distribuir o seu conhecimento, para solidificar o seu conhecimento. E ele sabia que Simão não tinha força numerológica para fazer isso. Quem tinha era o Pedro, numericamente falando. Então, por isso, ele mudou o nome de Simão para Pedro, para que ele pudesse fazer aquilo que Jesus queria. Então, a pessoa que chega e diz que a Bíblia, que numerologia é coisa do diabo, que não existe, a pessoa não tem a mínima noção do que ela está falando. Porque a Bíblia, ela fala não só de numerologia, porque o mundo ele é matemático, como ela fala de astrologia, como fala de astronomia, como fala de física quântica, de mecânica quântica e outras, matemática e outras coisas. Não é? Então, assim, o conhecimento ele está ali disponível para você utilizar. Agora, para você utilizar, você precisa conhecer que ele existe. E outra situação que eu estava falando, o nome. Né? O nosso nome ele precisa ser acertado, assim como Deus fez com o nome de Abraão e outras passagens bíblicas, né? Onde fala sobre isso. E sem contar também, fala o tempo inteiro, 7 vezes 70, 70 vezes 7, e aí tem vários episódios bíblicos citando números, né? Porque o mundo ele é matemático. Qualquer coisa que você queira construir nesse mundo, você tem que fazer conta. Você não tem para onde correr, né? Então, o que acontece? Quando nós nomeamos os nossos filhos, a gente não tem o cuidado de procurar um acerto numerológico. Até porque a nossa sociedade, ela não conhece a numerologia, né? Nunca teve experiência com a numerologia. Agora é que esse instrumento que foi hermético durante muitos anos na vida dos judeus, agora que com o advento da internet, que ele está se tornando conhecido. Não é? Mas as pessoas não conhecem, tanto que eu tive agora há pouco tempo uma cliente que eu fiz o mapa dela e a primeira coisa que ela me disse, ela disse, nossa, eu estou revoltada comigo mesma, porque eu poderia ter, perdi 50 anos da minha vida, eu poderia ter agido diferente, poderia ter feito diferente. Claro, a nossa vida está roteirizada, quando você pega o seu mapa, você vê que está tudo roteirizado ali, e você precisa conhecer o roteiro, sabe por quê? Porque se você não conhecer o seu roteiro, em primeiro lugar, você não tem como mudar aquilo que não está bacana. Em segundo lugar, você vai ser arrastado para o destino da humanidade, que é para onde a Matrix se joga todo mundo. Mas, desculpa a pergunta, mas quando mudamos e corrigimos o nome, muda a assinatura nos documentos? Então, Giovanni, isso fica a seu critério. Isso fica a seu critério. Entendeu? Porque eu sempre digo para o cliente muda nos documentos se ele quiser. Por exemplo, eu mudei, tá certo? Então eu vou contar a minha história para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu não trago sequência negativa no meu nome de registro. Meu nome vem limpo, tá? Só que quando eu casei, sabe aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau? Quando eu casei, eu não tive o cuidado, eu fui pressionada pelo cartório, porque na época eu tinha que mudar o nome, então eu tinha que tirar um sobrenome para colocar o outro, né?
naquela época tinha que ser assim, era assim, e eu não tive o cuidado de fazer essa avaliação, porque eu não sabia que eu tinha que mudar o nome. E aí, como eu fui pressionada no cartório para fazer, eu escolhi um sobrenome dele e joguei, compus com o meu nome. Resultado, eu comecei a ter problema de relacionamento, nos relacionamentos com as pessoas. Eu digo, gente, o que está acontecendo comigo? Né? Por que eu estou tendo esse problema? Aí, quando foi um dia, já encafifada com isso, eu resolvi fazer o meu mapa de numerologia de casada. Então, entendam o seguinte, quem casa e muda o nome tem que ter 2 mapas, tá? É aconselhável ter 2 mapas, porque você tem 2 situações dentro de você. A que você carrega como solteira, que é a base, e aquilo que você carrega como casada, né? Que vem agregar aquele primeiro mapa seu. A mesma coisa aquela pessoa que muda o nome, que acrescenta o nome do pai ou que tira o nome da mãe. A pessoa que muda o nome, ela tem que ter 2 mapas, né? Ela tem que ter 2 mapas. Ela precisa ter o primeiro mapa, que é o registro dela normal, que é aquilo que ela traz, que está incorporado nela. E o segundo mapa diz respeito àquilo que ela agregou, né? Ou ela tirou ou ela agregou, tá certo? Então a gente tem que ter os 2 mapas. É o aconselhável para a gente ver como que a gente trabalha isso aí, né? Para que a gente entenda o que está por trás disso aí. Então vamos lá. E aí o que aconteceu comigo, né? Eu olhei e falei, caramba, essa combinação não foi legal, me trouxe uma sequência que eu não tinha, que era uma sequência exatamente de relacionamento. Aí o que eu fiz? Eu mudei a minha assinatura, né? Então eu retirei um sobrenome e fiquei com 2 sobrenomes, né? Foi isso que eu fiz. Eu mexi na minha identidade? Não mexi na minha identidade, mas eu tirei um outro documento assinando com 2 nomes. Então a minha identidade está lá, o meu nome todo, né? A minha identidade está lá, o meu nome todo, meus 3 nomes, mas quando eu fui assinar o documento, eu assinei com 2 nomes. E é assim que eu assino tudo. Aí sim, eu mudei no cartório, mudei no banco, mudei em tudo. Tá certo? Então a proposta não é mudar o seu nome, a proposta é mudar a sua assinatura. Porque o nome é o nosso mantra. Então a gente precisa, a não ser quando o cliente quer mudar. E aí a gente faz a vontade dele. Ele passa o nome que ele quer e a gente vai fazer as combinações para ver se são auspiciosas. Isso fica a critério do cliente. Mas normalmente o que o numerólogo faz é acertar a assinatura. E aí fica a critério do cliente querer usar ou não, porque você fica a critério dele. Por exemplo, no outro dia eu dei uma assinatura, o cliente tinha 3 nomes, e o nome pior, que ele não queria, né, que era o nome que representava o pai dele, que ele tinha uma quisila com o pai, e não queria, ele não usava o nome do pai, pois era o nome do pai que trazia energia de dinheiro para ele. E aí eu avisei para ele, olha, porque quando eu faço o mapa, gente, eu não olho só a assinatura. A gente não tem que olhar só a assinatura quando a gente tem que abrir o mapa e ver quais são as energias que vocês têm de menos. Então, por exemplo, gente, se eu abro o mapa de uma pessoa, ela tem excesso de energia para dinheiro, o que acontece? Ela já está trabalhando com dinheiro de uma forma negativa. Então, tudo que é excesso é negativo. Então, a gente tem uma porcentagem dentro da numerologia para a gente trabalhar. Aquela porcentagem exerceu, a pessoa já está no negativo. Então, aquele número, para ela, não vai adiantar, vai atrapalhar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir o excesso que ela traz para poder equilibrar. Não é? Olha só a balança da justiça. A vida, ela precisa ter equilíbrio, senão a gente não anda. E aí, o que acontece? A gente tem que retirar. Então, digamos que a pessoa, além do problema de assinatura que ela traz, do nome dela, ela tem um déficit de dinheiro, ela tem um déficit de, como eu vou dizer, de disciplina, ela tem um déficit de, como é que eu vou, tá faltando a palavra, ela tem um déficit de disciplina, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter um déficit de autoestima, e aí o que a gente faz? A gente harmoniza a assinatura, o nome, junto com o equilíbrio daquilo que ela tem. Então, se ela tem um déficit, a gente tem que jogar na assinatura. Se ela tem um excesso, a gente tem que procurar tirar. Então, a assinatura é uma coisa muito complicada de fazer. Hoje a gente vê aí na internet esses caras brincando de numerologia, né? Chegando lá e dizendo, não, vem pra cá, eu cobro R$19, a gente acerta. Não,
A assinatura não é assim. Tanto que ela não vai resolver teu problema. Tu vai pagar 40, 19, não vai resolver. A pessoa tem que abrir o teu mapa para verificar o que vem faltando para que a pessoa possa te dar. Porque você imagina, se eu tenho excesso de energia para dinheiro, que já está me dando, já está fazendo com que eu trabalhe no negativo, o que vai acontecer se eu der mais uma energia de dinheiro para a pessoa? Ela não vai conseguir o que ela quer, porque vai ser mais um ponto negativo na vida dela. Então o dinheiro, ao invés de facilitar, vai atrapalhar. Ela vai ter dificuldade. Então a assinatura a gente precisa olhar com muito cuidado. Agora, isso fica a critério do cliente. Esse cliente, por exemplo, que eu falei do nome do pai dele, né, que seria a energia que traria para ele a questão financeira que vinha faltando no mapa dele, ele disse para mim, pois eu prefiro ficar duro do que portar o nome dele. Então, é problema do cliente, né? Aí é questão do cliente. Por isso que eu digo, tudo é uma questão do cliente. O cliente faz aquilo que ele quer fazer, né? Aquilo que ele quer mudar de nome, tudo bem, então a gente faz a vontade do cliente. Ah, eu já peguei cliente que quis mudar de nome. Ah, eu quero mudar de nome. Eu digo, tudo bem, então você faça o seu mapa individual e aí vamos trabalhar o outro mapa que você quer mudar para ver se a mudança vai ser boa, vai ser auspiciosa ou se vai trazer problemas. Então é assim que funciona, tá? O cliente, ele diz o que ele quer. O normal é você fazer o seu mapa com o nome de registro, com o primeiro nome de registro. E quem acrescenta ou tira mais tarde o nome, ou casa e coloca ou tira, precisa ter o outro mapa também. Porque são duas energias emboladas no meio. Então, a pessoa que muda o nome dela, ou que casa e muda o nome, ou que tira ou acrescenta, ela tem duas missões, ela tem dois talentos ocultos, né? Ela tem um conjunto de aptidões profissionais que vem de um lado e do outro. Entende? Ela tem uma série de situações dobradas dentro do mapa dela. E aí ela precisa conhecer o arcano. Uma outra coisa muito, 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 muito importante dentro do mapa de numerologia é o arcano que está dominando a sua vida hoje. Então, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, em suas sumas teológicas, eles disseram, nós somos comandados pelas forças dos astros e das forças dos números. E isso é verdade, não é? Por quê? Porque nós, entre o nosso céu e o céu de Deus, quando eu falo Deus, eu estou falando numa figura que está acima de nós, tá, gente? Não existe nada externo, tá? Tudo está dentro de nós. Quando eu estou falando Deus, eu estou falando aqui, tá? No alto da minha cabeça. Então, quando a gente fala nisso, entre o céu que nós vivemos e o céu de Deus, não é? Existe um céu intermediário, que é onde estão as pessoas que morrem, os semideuses, é onde estão os astros, é onde estão, onde funciona os números. Então, esse céu intermediário, ele intervém diretamente na nossa vida. E é ele que dita as regras, porque você só tem 5% do consciente. Então você precisa saber quem é o arcano que está na sua vida. Porque o arcano que está na sua vida é o arcano que responde por você. Eu não sei se vocês já repararam, eu acredito que sim, né? Porque a gente vive num mundo de distração, a maioria das pessoas não percebe nem o que comem. Tem gente que não sabe nem o que comeu no dia anterior, né? E que vestiu. Mas o que acontece? Não sei se vocês já repararam que de repente vocês vêm num período bom para dinheiro. Eu até estou falando dinheiro porque a gente, não é só o dinheiro, relacionamento é tudo, mas a gente fala o dinheiro que é onde as pessoas se ligam mais. E de repente você está vindo aí num período bom para dinheiro. Opa, esse período eu estou tendo sorte. De repente a sua vida muda. E aí você não consegue entender por que você não acessa mais aquilo ali. Existem várias situações dentro do mapa que mudam, né? Ciclo de maturidade, momento decisivo, mas o arcano é o que domina a sua vida, é que domina o seu inconsciente. Então, quando muda o arcano, muda a situação. E esse arcano, ele vai depender do seu nome. Então, tem pessoas que têm um nome muito ruim. Pessoas que, sabe, já viram aquelas pessoas que só acontece desgraça na vida delas?
é por intermédio do nome. Claro e evidente que existem os karmas, né? Mas a maioria é proveniente do nome. Então existem nomes que são muito bonitos, mas não são funcionais para a numerologia. Porque aquilo que a gente passa na nossa infância, na nossa vida inteira, é proveniente ao nosso nome. Proveniente a esses arcanos que dominam o nosso nome. Então cada letra sua simboliza um número, e cada número um arcano. Então um exemplo, não é? Um exemplo disso. Digamos que você esteja aí hoje num arcano para a doença. Digamos que entrou na sua vida um arcano para a doença. E você começa a ter vários episódios de saúde. Pô, eu estava bem, cara, e o negócio agora está degringolando aqui para o meu lado. Toda hora eu estou tendo um probleminha com saúde. E aí eu preciso saber quem é que está por trás de mim. Porque esse arcano que traz a você problema de saúde, ele comanda o seu inconsciente. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você se exponha para que você adoeça, para ele se alimentar da energia que ele dá. Por isso a gente precisa saber qual é o arcano que está na nossa vida, tá certo? Para a gente poder dominar isso aí. Então, se eu estou num arcano para a doença, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu não posso me expor, eu tenho que fazer exames, né? Eu tenho que ter naquele período daquele arcano, eu tenho que ter uma atenção especial voltada para a minha saúde, né? Eu tenho que fazer exercício, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que fazer exames para ver se está tudo bem comigo, porque ele vai jogar você para um problema de saúde, porque ele se alimenta disso. Porque a gente não conhece, a gente não sabe. E quando a gente sabe, a gente domina, porque a gente tem como direcionar a nossa vida para que aquilo não ocorra. Ou se ocorrer de uma forma bem leve. Entende? Então é complicado. Por exemplo, eu fiz um mapa de um cliente, na verdade, né? A coisa de uns 2 anos atrás. E ele contraiu uma doença autoimune. Contraiu uma AIDS, não é? Mas essa doença veio nele por intermédio de uma sequência negativa que ele tinha. Naquele momento que ele contraiu a doença, ele estava embaixo de uma sequência negativa. E aí ele disse para mim, poxa vida, eu poderia ter evitado isso se eu soubesse dessa situação. Então, a gente pode evitar. A gente tem que ver, por exemplo, qual é o meu destino final. Meu destino final é bom? Tem pessoas que têm problemas com dinheiro no destino final. E aí a gente tem que avisar para o cliente. Avisando para o cliente tem como consertar isso. Agora, se o cliente vai fazer ou não, isso é problema dele. A gente avisa. Não é? Por exemplo, no outro dia também, a coisa de uns 3 anos atrás, uma cliente me procurou para fazer um mapa de numerologia da empresa dela. Aí eu fiz o mapa dela e o mapa empresarial. Ela quis os dois, eu fiz. Mas, na verdade, o que ela queria era assinatura. Ela estava atrás da assinatura porque uma artista famosa, né, que é amiga dela, falou, vai fazer a assinatura, porque a assinatura vai consertar o seu problema. Eu disse tudo, aí ela veio. Qual era o problema dela? Gastar demais. Gastava demais. Aí ela veio. Porque eu quero a assinatura, porque me interessa a assinatura. Eu digo, tudo bem, vou fazer seu mapa e vou lhe dar a assinatura. Bom, dei a assinatura para ela. Passado o carnaval agora desse ano, isso tem uns 3 anos. Quando chegou agora no carnaval do ano passado, ela me procurou. Desesperada. Estava com a empresa à falência. Devendo tudo que podia. E ela já tinha feito um empréstimo na empresa, sem avisar o marido, de 70 mil reais. Fez um empréstimo, não avisou o marido, gastou o dinheiro todo, achando que o dinheiro ia entrar. O marido não sabia que ela tinha gasto aquele dinheiro. O marido querendo fazer empréstimo no banco, ela não queria que o marido descobrisse. Olha, um rolo que eu vou dizer para você. E aí, nessa hora, ela se lembrou de mim. Ela disse assim, pois é. Aí sabe o que ela disse? Ela disse, pois é, eu fiz um mapa de numerologia com você e você não me avisou nada disso. E aí eu virei para ela e falei, olha, em primeiro lugar eu não tenho mais seu mapa. Então eu gostaria que você me enviasse, porque eu não fico com nada do cliente. Quando eu termino o trabalho, eu jogo tudo fora, porque isso é uma questão de proteção minha e proteção do próprio cliente. Falei, faz o seguinte, você me manda os áudios que eu te mandei, que é os áudios da consultoria, que eu deixo mais ou menos uns 10, 15 áudios para cada um.
você me manda esses áudios e me manda o mapa para eu ver o que foi que eu não vi e não falei. E aí, cavuca dali, cavuca daqui, nada da mulher me mandar o mapa e eu cobrando a ela. Cadê o mapa que você... Ela, é porque eu tô procurando. Moral da história. Ela virou-se e falou assim, ah, sabe o que que é? Eu nunca abri um mapa para ler. Eu só queria a assinatura. Ela disse para mim, eu não li o mapa. Eu digo, ah, sei, agora nós estamos chegando lá. Você não leu o mapa. Tudo bem, então cadê os áudios que eu deixei para você? Aí ela disse, ah, eu troquei de telefone e aí também joguei tudo fora, não salvei, coisa e tal, não sei mais o que. E aí eu virei e falei assim, bom, aí ela virou, aí o que eu fiz? Eu dei meu e-mail para ela. Eu digo, aí eu falei para ela, você procura no meu e-mail, vê se está na nuvem, porque eu sou meio atolada para essas coisas, né, de informática. Aí eu falei, dei meu e-mail, aí ela conseguiu localizar o mapa. Cara, quando eu abri o mapa dela, ela estava embaixo de uma sequência de falência. Embaixo de uma sequência de falência. E aí, quando eu olhei o mapa dela, quando eu vi o nome e olhei o mapa, eu lembrei que eu falei com ela. Eu digo, olha, daqui a uns 3 anos, mais ou menos, você vai passar por um problema de falência. Então, você precisa tomar cuidado com o dinheiro que você está gastando. Você precisa segurar o dinheiro. Você precisa não gastar o dinheiro do jeito que você está gastando. Ela fez o que eu falei? Não. Entrou pelo cano. Então, eu falei para ela, bom, a culpa não foi minha. Eu avisei, eu falei, você nem o mapa abriu, nem leu, nem tirou suas dúvidas. Então, sinto muito, no que eu posso fazer? E ficou desesperada, mas o que eu posso fazer agora? Eu falei, nada. Não se conserta telhado com chuva. Agora você tem que ser sincera com seu marido, chegar para ele e dizer que você tirou um empréstimo no meio do ano e torrou o dinheiro, achando que a empresa ia faturar, torrou o dinheiro com bolsa, com sapato, com viagem, com não sei o que, com festa, porque era isso que ela fazia. Então, gente, a gente tem que entender que as coisas dependem da gente. Entendeu? Se eu quero ter uma vida melhor, eu preciso mudar a minha postura diante da vida. Eu preciso mudar a forma como eu encaro as coisas, a forma como eu encaro o outro. Eu preciso olhar o meu mapa, ver o que está destinado para mim, para que eu possa fazer a correção. Eu preciso olhar o mapa do meu filho para saber se eu estou educando o meu filho como eu tinha que educar, como aquilo que foi tratado quando eu reencarnei. Porque tudo aquilo que a gente deixa de fazer, gente, vai vir uma continha para a gente na vida seguinte. Se eu hoje estou tendo a possibilidade de melhorar a minha vida, por que eu vou arrumar mais problema para ela? Não é? Então, assim, o mapa, ele é um guia, ele é uma bula, ele direciona você para o caminho certo. Ele mostra para você qual é o seu destino final. Porque se você não souber qual é o seu destino final, o seu destino vai ser jogado igual os outros destinos, vai todo mundo para o saco. Então a gente precisa, meu destino é bom? Ah, eu estou com problema com dinheiro, então eu tenho que, sabe, tenho que cuidar do dinheiro. Eu tenho que ter mais atenção no gasto, eu tenho que segurar o dinheiro, para que na minha velhice esse dinheiro não falte. Isso é responsabilidade, sabe, com a vida. Isso é olhar a vida com responsabilidade. É você tratar a sua vida com responsabilidade, porque enquanto você não tiver, você vai sofrer as consequências disso aí. Então, quem quiser fazer um mapa de numerologia comigo, quem quiser trabalhar comigo, meu preço é especial. Eu dou toda a condição do cliente pagar o mapa, tá? Ele não faz se ele não quiser. Quem tem uma empresa está ganhando o mapa empresarial de graça ao fazer o seu mapa individual, ou o seu mapa familiar, ou o seu mapa de casal. Quem tem problemas com a família, o mapa familiar é o indicado. Quem quer saber de ligações kármicas do passado entre marido, mulher e filho, o mapa familiar é indicado. Quem tem problemas no casamento e quer acertar o casamento, o mapa de casal é o acertado. Né? Quem quer abrir uma empresa, faça seu mapa individual para saber quais são os seus problemas, porque quem engorda o gado é o olho do dono. Se você está desequilibrado, você vai desequilibrar tudo. Você vai desequilibrar a sua casa, a sua família, desequilibrar tudo. Então, faça o seu mapa de numerologia. Siga os passos das empresas afortunadas que fazem tudo através da numerologia. Tudo que eles usam esse conhecimento, que é o conhecimento que está aqui para nos ajudar. E a gente tem que entender que enquanto eu não investir em mim, o universo também não vai investir em mim.
Eu não posso querer nada do universo se eu não estou dando para ele aquilo que eu vim fazer aqui. Eu tenho um contrato de trabalho e o meu passaporte, né, é a minha identidade, a minha digital. Então, eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para trabalhar e ajudar a humanidade a evoluir. Deus conta comigo nesse momento para iluminar o planeta, ajudar a iluminar o planeta que eu vivo, através do meu trabalho, da minha missão e através do meu exemplo. Então, se eu insisto em não querer saber, é problema meu, porque o universo ele vai passar por cima de mim. Ele vai tirar pessoas que eu amo na minha vida, ele vai me trazer doença, o que ele vai fazer? Começar a trabalhar para a sua desintegração, porque ninguém vive num país improdutivamente durante muito tempo. Se você não quer fazer aquilo que você veio fazer, você vai embora, vai dar lugar para quem queira, vai trocar aí com quem queira fazer. É assim que funciona. O universo, ele é meritocrata. Como é que eu vou pedir alguma coisa se eu não estou dando nada em troca? Que tipo de pessoa, né? Por que eu me acho especial para Deus? Não é? Que tipo de pessoa eu estou sendo na humanidade, para Deus? Né? Que tipo de pessoa eu estou sendo para Deus? Quando a gente fala Deus, a gente está falando o universo em si. Né? Deus, o universo, o grande arquiteto da natureza, aquilo que você chama de Deus e que você entende como o eterno, como a consciência cósmica, seja lá o que for. Que tipo de pessoa eu sou? Eu vim para agregar? Né? Eu vim para agregar ou eu vim para trazer problema? Eu vim para somar nesse mundo ou eu vim para destruir? Não é? A gente vê hoje um bando de gente hipócrita que fica aí pela internet pregando uma coisa que não faz. Recentemente eu vi aí, final do ano, a imundície que deixaram nas praias, nas cidades. Um bando de gente hipócrita que fica aí falando em salvar a natureza e não tem coragem de levar o próprio lixo que carrega. Não é? E aí a pessoa pensa que conversando com o universo, você vai tapear o universo. Não tapeia, não. Desculpa, saiu aqui. O universo, ele não conversa contigo pelo teu idioma, não. Ele conversa com você através dos teus sentimentos, daquilo que você faz. Né? Então você pode falar à vontade que você é uma pessoa grata, mas se ele vir que você não é através dos sentimentos, se as suas ações não dizem isso, você pode falar à vontade que ele não vai ouvir. É dessa forma que ele troca. Existe uma passagem bíblica que está em Mateus 13:12 ou Mateus 12:13, acho que é 13:12, que é pura física quântica, né? Para essas pessoas que dizem que a Bíblia, que a numerologia é coisa do diabo, né? Então, existe uma passagem bíblica que diz o seguinte, abre aspas, aqueles que muito têm, muito lhes serão dados, e aqueles que pouco têm, até um pouco lhes será tirado. Isso é pura física quântica. O que é que essa mensagem, o que é que essa citação bíblica está dizendo? Quanto mais você se esforçar nesse mundo, quanto mais o universo vê que você está se esforçando para melhorar, mais ele vai te dar aquilo em bênção. Agora, quanto menos você fizer, não é? Quanto menos você fizer por si e pelo outro, o que é que vai acontecer? Você está jogando para o universo energia de escassez. Por isso que a nossa energia tem que estar, a nossa vibração tem que estar elevada. Porque a vibração baixa, você emite escassez para o universo. E quando você emite escassez, o que é que você recebe? Escassez. E aí não adianta você ficar sentado fazendo vibração criativa, repetindo, se o seu comportamento, as suas atitudes, as suas emoções, os seus sentimentos são outros. Não adianta nada. Você está perdendo energia e perdendo tempo. Então, não adianta. A gente não consegue enganar o universo. A gente precisa diante. Se eu quero melhorar na minha vida, eu preciso mudar a minha postura. Eu preciso mudar o meu olhar. Eu preciso me colocar de uma forma diferente. E a numerologia, ela ajuda você a isso aí. A numerologia é como se fosse uma carta de navegação. Enquanto você não tem esse instrumento na sua mão, você vai ficar batendo em portas, tentando abrir e não conseguindo. E vai ficar repetindo, adoecendo, repetindo e perdendo aquilo de mais importante que a gente tem, que é o tempo. Então, gente, não percam mais tempo na vida. Invistam em vocês. Se vocês querem, invistam nos seus filhos.
filho é investimento, sabe? Filho é investimento. Eu hoje estou colhendo os frutos da criação dos meus filhos dentro da numerologia, sabe? Eu não preciso me incomodar com os meus filhos. Eles estão trabalhando na profissão deles, eles têm o dinheiro deles, têm a família deles, são pessoas do bem, pessoas que estudam, pessoas espiritualizadas, formadas. Filho é investimento. Você quer coisa pior do que você deitar no travesseiro e não saber onde que seu filho está? Ou saber que seu filho está metido com droga, está metido com quem não presta, está roubando na rua, casa e não paga pensão, não ajuda dentro de casa, não trabalha, e eu tenho que sustentar meus netos. Quer coisa pior do que isso? Então a gente tem que investir nos nossos filhos quando eles são pequenos, para que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Mas para isso eu preciso saber quem eles são e o que foi que eu me comprometi em fazer para botá-los no mundo de uma forma correta. E a numerologia, ela mostra muito bem isso. Então, gente, é isso, tá? Estou aqui coçando o nariz por causa do ventilador e dos pelos de gato. É isso, gente. Muito obrigada por quem ficou me ouvindo. Eu estou aqui à disposição de vocês, sabe? Não tem hora para atender clientes. Se você quiser deixar aqui, eu passo todas as informações direitinho, com preço, tudo. Procure, pare e invista em você, que é a melhor coisa que você vai fazer. Esse instrumento é um instrumento para toda a vida. A única coisa que você precisa fazer todo ano é a sua programação do ano seguinte, para que você possa obter do universo tudo aquilo que você espera no ano seguinte. Senão, vai ser ano novo, vida velha, como acontece em todos os anos. Tá? Então é isso, deixa eu ir. Amanhã eu espero que o tempo esteja mais ameno aqui no Rio de Janeiro e eu possa vir com a radiestesia para medir a energia de vocês, tá? Então, muito obrigada por quem ficou ouvindo, fica com Deus, paz profunda, e eu tô por aqui, quem quiser tomar, vai lá na minha bio, né? Peço que me sigam, que compartilhem a minha live, não é? E peço que vocês, quem quiser falar comigo, é só clicar ali o WhatsApp, fale comigo, que cai direto para falar, tá certo? Boa noite, até amanhã, se Deus quiser, durmam todos com Deus, paz profunda, que Deus abençoe a todos.